Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio Sem Roteiro Podcast no Secomp Mangaratiba. Agora estou com uma presença ilustre, prefeito de Paracambi, Andrezinho Siciliano. Prefeito, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu estou me sentindo honrada. E eu quero começar o podcast sabendo como que o senhor entrou na política, né? Se seguiu alguma carreira, se já entrou como prefeito, o que te motivou a entrar na política? Bom, eu agradeço também de estar podendo participar do espaço aqui. Acho que é sempre importante a gente estar conversando, né? O exercício da política exige muita conversa e obrigado pelo convite aí. Então, eu sou de família política. Meu pai, quando eu nasci, meu pai era deputado, ganhou a primeira eleição no ano que eu nasci e eu nasci justamente em época de campanha, né? Sou de 1º de agosto, então foi quando começou a eleição do meu pai lá em 1998. Desde então, meu pai foi deputado e foi prefeito, então eu cresci com meu pai prefeito. Então, meu pai, como nunca foi um camarada mais reservado do mundo, não era aquele cara que deixava a política quando entrava em casa, nunca foi. Então, a gente sempre dividiu muito o ambiente da política com o ambiente familiar. E aí, natural que a gente vá se interessando, né? Em determinados momentos a gente se aprofundava um pouco mais, arrumava uma briga dentro de casa. Pô, mas eu queria que fosse daquela forma, aquela coisa. Isso, desse debate de ideias vai fomentando, vai nutrindo, né, uma vontade de fazer política na prática. Ah, que E bacana. aí me capacitei, fui estudar direito. Não terminei, infelizmente, a faculdade. Saí no meio da faculdade para fazer a campanha de deputado estadual. Graças a Deus, uma campanha vitoriosa. Fui deputado por 2 anos, né? Tive um aprendizado ali no legislativo que foi muito valoroso para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E ano passado participei da campanha de prefeito. Graças a Deus também é uma campanha exitosa. Então é muito desafiador, mas é um bom desafio. Assim. A gestão é muito diferente de ser deputado, fazer gestão municipal, mas é bem legal poder contar com um time que quer entregar política de fato, que está pensando junto com a gente, quer entregar, tem uma vontade natural de fazer, de acordar cedo, de conversar com as pessoas, está sendo bem, bem interessante. Não, eu acompanho o senhor nas redes sociais e assim, o senhor é um político jovem, mas teve uma boa escola, né? Nem precisa chamar de senhor, pode Só uma ser. questão de respeito mesmo. É um político jovem, teve uma boa escola, então tem pessoas boas para aconselhar, né? Pessoas experientes para aconselhar, que é muito importante a questão da experiência, Uhum, mas é muito importante também a visão da juventude, sim. né? A visão da inovação. Uhum. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como foi a sua experiência como deputado e como que está sendo esses primeiros 6 meses, né? Que está sendo agora da sua gestão como prefeito. Bom, então, né, a gestão. Primeiro, são duas coisas Totalmente totalmente diferente. diferentes. As pessoas que a gente que está mais envolvido com política, a gente tem essa consciência, as pessoas de fora nem tanto. Né? Eu participava de um conjunto de 70 deputados que tinham os mesmos poderes que eu. Ou Uhum, seja, independente da minha participação ou não em plenário, a coisa acontecia. sim. Já como prefeito, não. Se eu for omisso, se eu não permitir que as coisas cheguem até a mim, que os problemas cheguem até a mim, que as pessoas consigam trazer para mim aquilo que a gente precisa realizar, eu vou ser um mau prefeito, né? Feita visão. Então, como deputado, a gente dividia muita responsabilidade. Era um ambiente de muito diálogo nas comissões. Eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos e de Orçamento. Então, dialogamos ali sobre o futuro orçamentário do Estado e muito também de questões sociais dentro da Comissão de Direitos Humanos. Então, foi importante para conhecer o legislativo, amadurecer politicamente, entender a lógica da separação de poderes, né, e cada um na sua competência, complementando de forma independente, mas harmônica, é, e o funcionamento do Estado em si. Então, pude participar do processo legislativo e hoje, no Executivo, chego com um pouquinho mais de maturidade para governar, entendendo a responsabilidade e o espaço do Poder Legislativo para também governar junto com o Executivo. Não governar junto com o Executivo, mas sim para se complementar, né, e fazer com que o exercício do Executivo seja um exercício mais liso, né, e mais amadurecido. E aproveitando essa oportunidade de executivo e legislativo, como que está a relação lá dentro do município, do senhor como executivo, com o legislativo municipal lá, com os vereadores? Bom, é uma relação muito tranquila. É natural que cada um tenha suas vontades, seus objetivos e nem para tudo a gente pode dizer sim.
né? Senão a gente não governa, mas eu tenho bons vereadores ali que não fazem política para a plateia, conhecem do processo, vereadores maduros, que já vêm de outras gestões, que já tiveram mandatos. E então, assim, é um diálogo muito pacífico, sabe, de quase amizade, da Ah, gente, que legal. a cidade do interior tem isso, né? E da gente poder se encontrar no final de semana, jogar uma sinuca, estar no mesmo evento. Então é um diálogo muito tranquilo, assim, muito respeitoso e respeito muito também a separação de tarefas. Tento envio minhas matérias, mas tento não forçar a mão de nada. Acho que até a relação que a gente criou nem precisa disso. Então, só vivo agradecendo a eles, Ah, né? que bacana. Mais agradecendo do que pedindo as coisas, assim, por eles estarem sendo parceiros da gestão, votando a favor das matérias que são importantes para a gente, e colocando as divergências com responsabilidade e com respeito a gente. Os políticos do primeiro mandato aqui estão falando que chegaram nos primeiros 6 meses arrumando a casa, né? Isso. Como é que tá esses primeiros 6 meses? Está arrumando a casa, organizando para começar a fazer as entregas ou já começou a entregar alguma coisa? Quais são os primeiros projetos? Saúde, educação? É óbvio que todas as pautas são importantes, mas Uhum. qual a prioridade da casa? Então, a gente, apesar de não de estar colocando a casa em ordem ainda, a gente já se preparou para entrar no governo para fazer algumas entregas. Então, o seguinte, a nossa cabeça era chuva. No período passado, no ano passado, a gente viveu um momento, foi uma das maiores enchentes da história da cidade. Então, como é que eu faço para atravessar o período de chuva, que é o período que justamente a gente entra em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, geralmente é o período que chove mais. E como é que eu faço para preparar a cidade para esse período de forma tão rápida? Então a gente contou primeiro com parceria do governo do estado através do projeto Limpa Rio do INEA, Legal. agradecer ao governador aí, ao presidente Rodrigo Bacelar, ao secretário do Meio Ambiente Bernardo, e também atuamos com o nosso próprio efetivo. Então fomos limpar rio, desentupir bueiro, para poder preparar a cidade. Graças a Deus não choveu uma chuva a nível de trazer uma enchente, mas no período de chuva que anunciou uma chuva muito forte, a gente se preparou muito, correu tudo bem, mas pegamos espaços, requalificamos e fizemos uma reinauguração. Então, reinauguramos a Secretaria de Meio Ambiente, meu hospital municipal, que era um desastre, infelizmente, não estou falando aqui de forma eleitoral, mas Claro. era realmente um desastre. A gente está pegando os espaços. Primeiro, reformei a cozinha, reformei agora a enfermaria, troquei os equipamentos com o mesmo valor de contrato, Uhum. exigindo mais do fornecedor. Como a gente não a gente tinha uma independência muito grande, a gente forçou o fornecedor a prestar um serviço melhor. Então, assim, nossa entrada do governo, acredito que foi muito propositiva, sabe? A gente já tem em 6 meses já o que mostrar. Claro que a gente não pode se dar por satisfeito, mas tem muito a se fazer, mas eu acho que o time está no caminho certo. E eu estou valorizando, gente, eu falei no podcast passado aqui, que eu estou parabenizando todos os prefeitos que estão presentes aqui no evento ou que mandaram suas equipes, né? Porque isso é valorizar não só seus servidores, né? Mas valorizar a população, porque quando você valoriza o servidor, você valoriza o serviço público, você Uhum. valoriza o serviço que você vai entregar para a população. Então, parabéns ao senhor que está aqui presente e que trouxe seus servidores para qualificar, porque qualificando o servidor, você qualifica o serviço público, você Uhum. acelera serviços, você Sim. acelera a entrega de serviços. Então, parabéns para o senhor. O que está achando do evento? Os palestrantes, assim, sim, são incríveis, está aprendendo. Sim. Então, isso que você falou é importante. Eu falei muito isso na campanha. Estou trabalhando muito na questão previdenciária do município. Já fizemos equiparação salarial, estamos trabalhando no plano de cargos e salários. Eu tenho a plena consciência de que se a gente não valorizar o nosso servidor, a gente não qualifica o serviço público. E então passamos aí um período. Esse ano eu acho que é um ano da gente preparar a máquina para os anos seguintes, preparar os servidores, preparar as estruturas, preparar a contratação. A gente não tinha sequer um plano de contratação da gestão passada para a gente poder contratar esse ano. Então estamos preparando todas as secretarias para até novembro apresentar. Para o ano que vem a gente já tem um cronograma de contratação para seguir. E esse evento está sendo muito esclarecedor, porque a gente, como você disse, a gente é muito novo. Então eu chamei uma equipe que fez parte da gestão do meu pai, mas que, Perfeito. por exemplo, nunca tinha licitado na 1433. Sim. Então a gente está buscando se capacitar, buscando fóruns como esse aqui para a gente se esclarecer as nossas dúvidas, os nossos medos. E está sendo bem proveitoso aqui. Trouxe
minha secretária de compras, meu procurador, meu chefe de gabinete. Legal. Saio daqui com a impressão de que a gente tinha que trazer a gestão inteira Sim, para cá, mas infelizmente a gente não pode parar a máquina, né? sim. Mas está sendo bem proveitoso o evento, pô, com grandes personagens, ministro do TCU, conselheiro do TCE, do Ministério Público, enfim, tá sendo grandioso assim, essa capacitação. Podemos dizer assim, E capacitação. como um jovem político, né, o senhor vai levar tecnologias para o município, para os jovens lá da educação, para a saúde, o senhor tem projetos nesse sentido? Que assim, a gente ouviu aí e está ouvindo na grande mídia, o medo da tecnologia no geral, mas a tecnologia a gente não tem como negar que vai fazer parte do futuro, né? Então, com responsabilidade, ela vai ser importante. O senhor tem planejamento de levar tecnologia para o município, para a Sim, educação, para a saúde? por exemplo, a gente não tinha na saúde computadores, nossos prontuários eram todos a papel. A gente, para fazer um processo de contratação, a gente não tem nem o faturamento do ano passado, porque eles não faturavam. Então a gente desenha em cima de uma realidade que a gente observou em 3, 4 meses. E isso onera até mais o município, né? Onera o Papel. município, a gente contrata sem muito norte, Uhum. né? Mas a gente está dando o máximo da gente ali para poder fazer as coisas com mais assertividade. Mas hoje a Secretaria de Saúde, o hospital e os postos de saúde já contam com computadores, já temos um dashboard que a gente acompanha em tempo real o número de atendimento dos postos de saúde. Queremos ampliar para o nível de satisfação de atendimento do cliente, anda com a cabeça do privado aqui, mas do usuário do serviço público, né, e facilitar o diálogo entre a gestão e o munícipe, avaliando sempre a qualidade do serviço, os atendimentos, humanizando os atendimentos na área da saúde. Estamos com um projeto de fazer um centro de comando e controle da cidade, espalhar câmeras de monitoramento com monitoramento facial, reconhecimento facial, perdão, monitoramento de placa de carro, fazer uma gestão utilizando bastante da tecnologia para facilitar e entendendo que é o caminho do futuro. Aqui a gente conheceu até formas de se contratar utilizando inteligência artificial para se montar um termo de referência, né? Enfim. E é isso, é como a gente otimiza a gestão utilizando as tecnologias dentro da lei, Sim. mas fazendo com que a gente se aprimore e com que a morosidade da coisa pública fique para trás, a gente consiga ser ágil, prático e agindo sempre dentro da lei. Ah, que bacana. E como é que está a questão das pautas de segurança na cidade? Eu sei que a segurança é um tema do Estado, mas a gente tem a Guarda Municipal, Sim, para Paracambi não deve ser diferente. não. Então, a gente criou a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, não tinha. Nossa cidade, me arrisco a dizer aqui que nós somos a cidade mais segura da Baixada. Nós não temos tráfico armado onde a polícia não entra. Não pode dizer que não tem arma na cidade, Claro. mas a gente não tem um lugar que o morador não acessa, que a polícia não acessa, que é recebido com troca de tiro, não temos. Temos um celeiro eu entendo Paracambi como uma grande oportunidade de capacitação de mão de obra industrial para a Baixada Fluminense. Nós temos a Fábrica do Conhecimento, quase 10 mil jovens estudam ali, então a gente tem um retorno de mão de obra qualificada muito importante. Temos um condomínio industrial que abraça parte dessa mão de obra que a gente qualifica. Então a gente tem um ciclo virtuoso muito interessante na cidade e é muito importante a gente cuidar da segurança para que esse ciclo ele vá se nutrindo mais e vá aumentando o nível da gente oferecer oportunidades para as pessoas. Então, criamos a Secretaria de Segurança, a gente estava falando aqui da valorização do servidor, estamos tratando também da institucionalização do RAS para o guarda municipal, que ele recebia por hora extra, e agora a gente está trazendo o RAS. Queremos inclusive armar com armamento não letal a guarda municipal e trazer a segurança pública como um foco para a gente manter Paracambi como uma cidade que é segura para a gente trazer estudantes de fora, capacitar a galera, né, e poder trazer as empresas também. Nosso condomínio industrial, a gente está caçando concessões de lotes que as pessoas pegavam, lotes para poder tirar a nota com um benefício fiscal ali, mas que não tinha empresa ali. Ah, Então a gente entendi. está caçando essas concessões, abrindo para fazer novas concessões para a gente que queira gerar emprego e renda na cidade, investir na cidade. E a gente tem muita procura, porque minha empresa aqui no tal parte do Rio de Janeiro, mas a gente sofre assédio da milícia, tem que perder dinheiro para a milícia.
eu queria um lugar mais tranquilo para trabalhar. Eu vou, mostro o condomínio industrial. Então, assim, Paracambi é uma cidade com grandes oportunidades quando se diz respeito à falta de segurança pública no Rio de Janeiro. Sim. A gente está um pouco isento disso e eu cuido para que isso permaneça, para que não seja na minha vez que a coisa vai desandar. Então, a gente investe muito em segurança pública, criamos a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e agora vamos caminhar com os projetos. Perfeito. Eu queria que o senhor pudesse deixar um conselho aí para os jovens líderes políticos que estão querendo entrar na política, né? O senhor como um jovem político, qual seria o conselho que o senhor daria aí para eles que estão entrando na política para poder ter sucesso aí na política? Bom, eu acho que a política é uma construção, né? Então, para quem quer entrar na política, é se aproximar, né? Ninguém vira do nada um prefeito, ninguém vira do nada um vereador. É na construção, é aprendendo trabalho de base, é aprendendo como você primeiro defende o seu território, o seu bairro, a sua rua, e você vai se construindo e o céu é o limite. Na política não tem curso para ser político, não tem uma faculdade necessária para você ingressar na política. A gente viu aí pessoas se tornando presidentes sem ter uma faculdade. Eu não terminei minha faculdade, infelizmente, tenho isso aqui dentro do meu coração guardado, assim que a minha gestão estabilizar, eu vou voltar para a faculdade para terminar o meu curso. Mas assim, estar perto, é ter compaixão com as pessoas, é saber identificar os problemas, se colocar à disposição dos problemas, é se entregar e as coisas acontecem. Quando você tem um desejo forte no coração, não tem barreira, não tem limite, é simplesmente seguir caminhando que as coisas vão acontecer. E qual foi a sua maior satisfação nesse período aí de deputado e prefeito, né, que tem 6 meses aí, de falar assim, poxa, vale a pena ver a população, aquele abraço, aquele olhar, assim, tem alguma história, assim, que você fala... Cara, tem uma história muito interessante, que foi da questão do Super RJ. A gente tinha um programa de assistência às famílias no período de pandemia, transferia renda, era como se fosse um Bolsa Família a nível estadual, e a gente conseguiu, o Estado parou de pagar por 3 meses e mandou uma matéria na Assembleia acabando com o benefício, entendendo que a pandemia já tinha passado, a gente entendendo que a pandemia passou, mas que os efeitos da pandemia ainda estavam presentes e virou uma discussão de pauta identitária da esquerda e de pauta liberal da direita, essa questão do Supera. E a gente conseguiu pegar essas 65 mil famílias, levamos para o governo federal, fizemos uma reunião com o secretário nacional, Osmar Júnior, levamos o secretário de planejamento e a secretária de assistência, transferimos essas 65 mil famílias para o Bolsa Família. Então, para mim, essa foi a maior entrega da minha gestão como deputado. Como prefeito, talvez também, assim, ainda nada tenha superado isso que eu fiz como deputado. Eu governo hoje para 50 mil pessoas, em torno de 50 mil, no meu censo deu 43 mil pessoas, a gente entende que o censo está meio defasado, mas a gente beneficiou 65 mil famílias, garantimos comida na mesa de 65 mil famílias. Não foi muito para mídia, enfim, mas eu tenho isso dentro do meu coração como uma coisa que eu fiz assim, que mais impactou positivamente as famílias que mais precisavam. Mas assim, tudo que a gente entrega, toda a inauguração, todo o abraço carinhoso, todo o elogio, motiva muito a gente. Porque tem muita gente que bate e a gente sabe que a gente não vai conseguir agradar todos nunca. E a gente sabe da dificuldade que a gente tem para fazer aquilo que precisa ser feito acontecer de fato. Sim. Então é legal quando uma pessoa elogia a gente, parabeniza a gente, faz uma inauguração, isso motiva muito a gente a seguir caminhando. Aqui no evento de licitações a gente falou que é um trabalho de 9 meses para começar a se fazer. 9 meses só de trabalho administrativo para começar a fazer a empresa que ganhou a licitação começar a fazer a obra e tal. Então o povo às vezes cobra do prefeito, mas não sabe o que tem nos bastidores. E a vontade do prefeito é maior ainda de entregar, né? Pois é. Prefeito, eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua participação. É um podcast fest, mas quero deixar o convite estendido para o senhor comparecer ao nosso podcast lá e a gente poder estender o papo, que vai ser. Tem muito mais tema para a gente poder discutir. Sim. Quero que o senhor deixe as suas redes sociais aí para o público seguir. Tá bom, eu agradeço, estou de coração aberto para a gente fazer um podcast mais amplo, falar com mais calma dos assuntos. Nossa rede social no Instagram é pref.andrezinho Ceciliano, no Facebook só Andrezinho Ceciliano. Acho que é isso, Instagram, Facebook, o WhatsApp eu não tenho de cabeça agora, mas enfim, segue no Instagram, segue no Facebook, você vai ver lá no nosso WhatsApp, quiser dialogar de forma mais direta. Ó, que legal, gente. O prefeito que deixa o WhatsApp no Instagram, isso aí é contato direto, isso é muito importante. Parabéns, prefeito, muito obrigado. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima.